então, matéria sobre Supremo Tribunal Federal. A gente mantém aqui sobre o julgamento. STF tem julgamentos em casos do golpe marcados. A gente tem mais datas da suposta trama do golpe. Para quem não sabe, o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, que é quem determina as datas dos julgamentos. Tá aí, ó, o núcleo 1 já aconteceu, o núcleo 2 também, o núcleo 4 está sendo julgado hoje, núcleo 3, composto por 12 pessoas, também vai ser julgado ainda. O julgamento dessa denúncia será entre 8 e 9 de abril. Esse já foi. Então, núcleos 1, 2 e 3 já foram. A gente está no núcleo 4, que está sendo julgado hoje, então, pelo Supremo Tribunal Federal. Estão aqui as datas certinhas para você. A gente pode, inclusive, para quem tiver curiosidade, de relembrar quem faz parte de cada um dos grupos dos núcleos do golpe. É só acessar a nossa matéria, são 5 núcleos, lembrando que o grupo 5 tem uma pessoa apenas que até então não tinha sido notificada pelo Supremo Tribunal Federal e mora fora do Brasil. Todos os integrantes dos núcleos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Também tem o crime de deterioração de patrimônio tombado em concurso material. Então tá aí. Lembrando, vale destacar sempre que eles estão apenas julgando se aceitam ou não a denúncia que veio da Procuradoria-Geral da República em fevereiro. Então, tá aí, mais um julgamento hoje no Supremo Tribunal Federal. Mais de STF. STF julga a denúncia contra o núcleo que espalhou fake news de urnas. Isso porque cada um dos núcleos foi dividido de acordo com a sua função na suposta trama do golpe. O núcleo 4, que está sendo julgado hoje, é o núcleo que teria disseminado, espalhado as notícias falsas, principalmente no que diz respeito ao sistema eleitoral brasileiro e à veracidade das urnas eletrônicas, do voto eletrônico. Tanto ouvimos falar sobre isso nas últimas eleições. Bom, hoje nossos repórteres estão lá no Supremo Tribunal Federal acompanhando o recebimento ou não dessa denúncia, se tornam réus ou não. O ministro Alexandre de Moraes já falou, já leu o seu relatório, porque funciona da mesma forma que funcionaram os outros julgamentos. Então, o presidente da turma, ele abre a sessão, o ministro relator, que é Alexandre de Moraes, lê o seu relatório, a Advocacia Geral da União dá o seu parecer, e depois os advogados das pessoas que estão sendo investigadas, que podem se tornar réus, cada um deles tem 15 minutos para sua defesa. A gente viu, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes dizer hoje que estaria magoado com o pedido de suspeição em julgamento. Vou explicar para você o que significa isso. Em todos os núcleos, até o momento, os advogados têm usado vários argumentos para mudar esse julgamento, ou para evitar esse julgamento, evitar que eles se tornem réus. Um argumento está sempre em comum, que é o argumento da suspeição. A própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para que Alexandre de Moraes fosse declarado suspeito de julgar este caso, porque ele seria personagem participante da suposta trama do golpe. Inclusive, acabaram por descobrir uma trama que se chamava de Punhal Verde Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, a defesa de Bolsonaro e a defesa dos demais réus alegaram que Alexandre de Moraes deveria ser suspeito de julgar esse caso. A defesa de Bolsonaro, inclusive, pediu que outros 2 ministros fossem tidos como suspeito para julgar o caso. O STF negou todos esses pedidos. E foi isso que Alexandre de Moraes acabou falando hoje. Ele disse que está magoado com os pedidos de suspeição em julgamento e disse que suspeito é quem pediu. Vamos ver esse vídeo? Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Tá. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito é quem está pedindo uma suspeição, é impressionante. O segundo ponto,
Ministro Flávio, o Marcelo Bonavetti, ele foi segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ele está na Polícia Federal desde 2005, foi segurança e a partir do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da BIM. Excelência, pela ordem, o Marcelo e esse advogado jamais arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Então, ao invés de 637 vezes, 636 vezes, agradeço, doutor. Agradeço, doutor Hassan Majid de Castro Souque. Na verdade, o que o ministro Alexandre quis dizer é o seguinte, já que houve também uma citação indiferente, mas houve, no processo, que eu também poderia ser suspeito para julgar porque eu fui mencionado. Sim. Mas era tão indiferente, tão supérfluo, tão risível isso que ninguém... Não sobraria nenhum ministro para julgar, né? Novamente, E não há Papa no Vaticano, né? Nesse momento. O Ministro julgamento Flávio seria Dino, impossível, né? desejo o esclarecimento da doutora Juliana. Eu agradeço. Pois não, doutora Juliana. Obrigada. Bom, primeiro, a defesa de Giancarlo também não pediu a suspeição de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, menos uma, 632. Eu não havia contado, a advogada eu já tinha excluído. Obrigada.